Olá, leitores! Hoje a gente vai conversar sobre um livro de não ficção chamado Notas para uma Definição do Leitor Ideal, do autor Alberto Mangel. Esse aqui é um livro de ensaios, são vários ensaios que o Mangel escreve para refletir então sobre o papel do leitor. E ele é bem conhecido, assim, né, entre nós, leitores, por refletir mesmo o papel do leitor e todo o universo literário que circunda todos os leitores. Então, o Alberto Mangel, ele é conhecido justamente por ter essa sensibilidade em escrever coisas assertivas, assim, né? Escrever questões e reflexões muito assertivas sobre nosso modo de ser leitor, né? Eu acho que esse é o primeiro livro dele que eu leio inteiro. Ele tem muitos livros de ensaios, né? E aqui são textos curtos que vão então refletir essas questões do leitor e mais especificamente aqui nesse livro ele vai refletir sobre o papel do leitor e qual o leitor ideal. Então é um livro muito reflexivo e cheio de frases bonitas e textos que nos fazem refletir justamente sobre o nosso papel de leitor. Então é um livro que é de fácil leitura, é fluido, é um livro muito bom para ler entre uma leitura e outra, como leitura de descanso ou leitura de pausa, porque a reflexão aqui que ele propõe é uma reflexão que amplia a nossa percepção, mas não exige tanto, porque a linguagem que ele usa é muito fácil. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, assim, qualquer tipo de leitor. E é um livro que eu marquei muitas coisas, tanto é que ainda bem que eu li em e-book, porque se eu tivesse lido em livro físico, eu teria gastado muitos post-its para marcar tudo que eu marquei aqui, porque realmente aquele tipo de reflexão que nos faz nos sentir em casa como leitores, né? E também nos faz refletir um pouco sobre esse modo de ser, esse estilo de vida que é ser leitor. Então, eu vou fazer um panorama geral, mais ou menos, do que tratam os ensaios aqui desse livro. E todos eles têm um propósito, assim, um objetivo comum de, então, refletir o papel do leitor, né? Mas principalmente daquele leitor ideal. O leitor ideal, ele seria, então, esse leitor que se envolve com o texto, né? Que incorpora o texto com a realidade, que por ter essa percepção mais engajada com o texto, ao mesmo tempo, ou por consequência disso, tem uma percepção mais engajada com a própria realidade também. É aquele leitor que utiliza a ficção como meio de comparação com a realidade, e é justamente essa possibilidade de comparação que torna a ficção, os livros, a literatura em geral, passíveis de verossimilhança, né? Então ele vai refletir muito com a gente sobre como a literatura pode nos fazer pensar e refletir sobre uma sociedade verdadeiramente democrática e não só por aparências, como a falta de uma leitura mais interessada, uma leitura mais engajada, como uma falta de leitura mais interessada em se comprometer com o texto, né? Tá cada vez mais raro por conta da sociedade de consumo que a gente vive também. Que acaba substituindo, então, essa leitura, incentivando, na verdade, né? Essa leitura mais aprofundada por uma outra, né? Mais superficial. Uma leitura que é incentivada pelo ritmo contemporâneo. E, querendo ou não, acaba também influenciando a nossa própria leitura da realidade, né? Acaba, então, tendo uma leitura mais superficial, uma leitura mais corriqueira e dependendo de opiniões alheias e não ajudando a formar nossa própria opinião. Tem um ensaio aqui que foi um dos que eu mais gostei, que é sobre o uso do ponto. É um ensaio fantástico. Ele vai refletir bem a importância da pontuação para o ritmo de leitura, né? Que isso é uma coisa super importante. Acho que todo leitor, ele se atenta para isso, né, para o ritmo. Depois tem um outro ensaio que eu amei também, que se chama Censura e Sociedade. Nesse ensaio, ele vai atribuir a ideia de censura a uma sociedade, justamente essa sociedade do consumo, essa sociedade que não incentiva uma pausa, uma leitura mais aprofundada, não só dos livros, mas também do mundo. Uma sociedade que acaba, então, menosprezando os leitores
por subestimá-los, né? Não é uma sociedade que se interessa em investir nessa leitura mais aprofundada e mais séria, justamente porque não é o ritmo que essa sociedade incentiva. Consequentemente, esse tipo de leitura ampliaria a percepção das pessoas, faria com que elas tivessem opiniões mais autênticas e, consequentemente, um engajamento muito maior com a realidade. A sociedade de consumo não tolera os leitores, os verdadeiros leitores. Quer apenas leitores diletantes, consumidores de papinha, de bebê, pessoas convencidas de que não são suficientemente inteligentes para ler a chamada literatura séria. Essa é outra forma de censurar os livros, fazer-nos acreditar que não os merecemos. Num outro momento desse mesmo ensaio, ele vai enfatizar a importância, de que não é qualquer leitura que nos faz ter esse engajamento com o mundo, com a realidade, de ampliar nossa percepção para esse mesmo mundo. Ele identifica esse tipo de leitor, esse tipo de leitura como uma leitura literária. Ou seja, o ritmo, dessa sociedade de consumo não tem espaço para pausa, para o ócio, que exige toda leitura aprofundada e séria. Esse ritmo contemporâneo vai atropelando o cotidiano e normalmente são as leituras, os livros que nos fazem parar para pensar, que permite uma pausa no cotidiano para que a gente desfrute das coisas mais simples e que normalmente têm mais valor. E é justamente esses momentos de abertura que uma leitura literária exige do leitor. Como ele diz aqui nesse mesmo ensaio, a estrutura mercantil que criamos como motor da nossa sociedade é tão perfeita quanto essas construções imaginárias e igualmente letal. Demos a ela a ordem de atingir um objetivo, gerar lucro a todo custo. E nos esquecemos de gravar em sua memória essa advertência, exceto a custo da nossa vida. Outro ensaio também que eu amei foi Como o Pinóquio Aprendeu a Ler, esse é o nome do ensaio, e que vai refletir muito sobre essa diferença entre saber ler e ser leitor. Por exemplo, aqui nesse trechinho dá para ver bem sobre o que ele fala nesse ensaio. Apesar de todas essas limitações, as distrações, o menosprezo, o abandono, Pinóquio consegue galgar os 2 primeiros degraus da escala social de aprendizagem. Aprende o alfabeto e aprende a ler a superfície de um texto. É nesse ponto que ele para. A partir desse momento, os livros se tornam lugares neutros, nos quais exercitar aquele código aprendido com o propósito de, no fim, extrair uma moral convencional. A escola o preparou para ler propaganda. Então, tem bem essa diferença entre saber ler a superfície de um texto, que é saber ler simplesmente, e ser leitor. A gente vai mais a fundo, vai nas entrelinhas do texto, Por exemplo, aqui nesse outro trecho. Educar é um processo lento e difícil, 2 adjetivos que na nossa época deixaram de ser elogiosos e passaram a denotar falhas. Hoje em dia parece quase impossível convencer a maioria de nós das virtudes da lentidão e do esforço deliberado. Contudo, Pinóquio só conseguirá aprender a ler se não tiver pressa e só poderá se tornar um indivíduo pleno através do esforço exigido para aprender devagar. Então, uma forte característica desse leitor ideal, se não a principal, é justamente dar esse espaço, ter essa abertura para a realidade através dos livros, da literatura, e ser engajado com o texto, ao mesmo tempo que é engajado com a própria realidade. O ato de ler e de ser leitor carrega em si toda uma ambiguidade, porque o texto ele não se encerra numa primeira leitura, nunca vai se encerrar. E isso é o que traz oportunidade e benefício para a gente especular, para a gente inserir a nossa própria pessoalidade no texto. Então, o leitor ideal ele também é um leitor subversivo, porque ele não é fiel, entre aspas, ao texto e acaba lendo ele de forma literal. Ele lê de forma literária, então existe sim uma certa ficção que a gente atribui ao texto, até mesmo a realidade daquele texto. Essa questão, nenhuma sociedade humana é isenta de injustiça, e o leitor deve aprender a ler nas entrelinhas das histórias oficiais que sua sociedade lhe apresenta. O último ensaio é o que dá título ao livro e é um dos melhores, que é onde ele vai elencar mesmo todas as características desse leitor ideal, e a gente percebe que tem todos os traços dos ensaios anteriores que ele escreve, resumidos nesse último ensaio.
Por exemplo, uma das questões que ele aborda é: o leitor ideal lê toda a literatura como se fosse anônima. Então, como se o autor mesmo não importasse tanto, mas o texto em si. Outra frase interessante: para o leitor ideal, cada livro é lido, até certo ponto, como sua própria autobiografia. Então, essa questão de incorporar o texto, né? De tomar o texto para si como seu, porque ele reflete de alguma forma algum aspecto da sua própria autobiografia do leitor. Então, no último ensaio mesmo, ele vai elencar essas notas de definição para o leitor ideal, e todas elas, como eu disse, abraçam essa ideia do leitor que leva a literatura a sério, que tem uma leitura aprofundada dos textos e não simplesmente superficiais, né? Que sabe ler o texto nas suas entrelinhas, sabe intuir os sentidos daquele texto. E é isso, eu recomendo muito esse livro, principalmente para quem já é leitor assíduo, vai se identificar demais com as questões e reflexões que o Alberto Mangel aqui aborda, mas também para o leitor de primeira viagem, porque é uma reflexão e tanto, assim, para a gente pensar o que é ser leitor, né? Que não é só saber ler. Esse modo de ser leitor também vai influenciar diretamente o nosso modo de perceber a realidade. Eu vou deixar aqui no box de descrição um link com um vídeo interessante do Alberto Manga que eu vi no YouTube, que também nos faz refletir bastante sobre as questões que ele aborda aqui. Quero ler outros livros do mesmo autor para trazer aqui para o canal, que eu acho sempre importante essa reflexão sobre o nosso papel como leitor, né? Também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o livro. E deixe nos comentários para mim se você já leu esse livro, se você gostou dos pontos que eu abordei aqui, o que te interessa mais nessa reflexão de ser leitor. Não esqueça também de curtir o vídeo e, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.